Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana intensa de futebol brasileiro, de futebol sul-americano, Libertadores, Copa Sul-Americana, último campeão estadual com o Sport vencendo em cima do Retrô. Cara, jogos muito legais pra gente conversar aqui no vídeo de hoje, além da informação maravilhosa que eu recebi hoje de que a Confederação Brasileira de Futebol aumentou os salários dos presidentes das federações estaduais, né? Então vai sair algo de em torno de 50 mil para 215 mil. Então você aí que paga caro ingresso, paga caro em camisa, pay-per-view, etc, fique sabendo que esse dinheiro vai para o seu dirigente da sua federação aí, que tem peso maior na votação, olha só, para presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né? Então tem peso 3, enquanto os outros clubes da Série A e da Série B tem 2 da Série A e da Série B tem um só. Então, cara, é absurdo isso, né? A gente tá falando disso em 2025, mas é isso, né? O futebol brasileiro é uma grande piada com o torcedor brasileiro. Bom, na terça-feira tivemos, vamos falar de futebol, que é o que a gente se ilude, a gente acha ainda que é um esporte que não tem corrupção, etc. Mas assim, o União Santa Fé venceu o Cruzeiro por 1-0 na Argentina, gol do Diego Dias no finalzinho do jogo. Cara, um gol que poderia ter saído ao longo da partida toda, porque os argentinos foram melhor do que o Cruzeiro, né? Conseguiram dominar o Cruzeiro com muita facilidade na Argentina, algo que me surpreendeu, não esperava isso acontecer, mas vence muito bem o União. Acho que liga um sinal de alerta no Cruzeiro, que é um time que não conseguiu sequer competir com o União Santa Fé, que não é um time poderosíssimo da Argentina, né? Time classe A, acabou sendo derrotado fora de casa, perde pontos importantes, que eu acho que eram pontos acessíveis para o Cruzeiro, e vai se complicando no seu grupo. Lembrando sempre, né, que apenas os líderes dos seus grupos vão para as oitavas de final, os segundos colocados enfrentam um tipo de um play-off contra os terceiros colocados da Libertadores, e a vida desses clubes geralmente é um pouco mais difícil do que as dos primeiros colocados, que só pegam, ainda fica uma semaninha ali, 2 semaninhas de descanso para disputar as oitavas de final da Sul-Americana. Enfim, derrota feia do Cruzeiro, porque poderia ter saído uma goleada histórica do União Santa Fé em cima do Cabuloso, e não teve reação nenhuma o Cruzeiro ao longo de toda a partida. Quem outro time que perdeu para os argentinos foi o Fortaleza, que perdeu de 3-0 para o Racing, mas assim, cara, uma derrota super normal. Acho que quem se surpreende com essa derrota vive em outro mundo, porque o Racing é um time muito bom, bem treinado, com qualidade, acabou de ser campeão da Sul-Americana em cima do Cruzeiro, acabou de ser campeão da Recopa em cima do Botafogo, jogando muita bola. Então é um time que merece o cuidado dos times brasileiros nessa Libertadores. Vai ser um time ali, pedra no sapato dos brasileiros, né? Quem pegar ele no mata-mata, por exemplo, vai passar perrengue, porque é um time bem treinado, bem montado e que sabe jogar esse esporte, o futebol, muito bem. 3-0, Salas, Almendra e Santiago Souza fizeram os gols do Racing na partida. Partida ok do Fortaleza, não foi uma partida espetacular, mas também não foi desastrosa. Eu acho que o time tem talento, tem peças para conseguir fazer uma boa campanha na Libertadores, mas vai ter que jogar bola contra os 2 outros times do grupo, né? Acho que é muito difícil o Fortaleza vencer ou empatar com o Racing lá na Argentina na volta desse jogo no próximo turno do seu grupo. Outro time que venceu na Libertadores foi o na Sul-Americana, perdão, foi o Fluminense, que venceu por 1-0 o Once Caldas na Colômbia. Foi um jogo bem copeiro assim do Flu, digamos, na Colômbia, né? O time sofreu para criar, sofreu para se defender, não muito também, porque o Once Caldas não é um time tudo isso. Mas durante 15 minutos ali do primeiro tempo, o Once Caldas conseguiu ir para cima, conseguiu levar perigo no gol do Fluminense, algum pouco perigo, e aí o Flu conseguiu fazer o 1-0, o gol da vitória, inclusive, do Cano, no meio do primeiro tempo, né? Quando o Fluminense conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, conseguiu fazer o gol com o Cano, e aí conseguiu se segurar, conseguiu se defender muito bem, e sair com essa vitória da Colômbia por 1-0. Na terça também tivemos o empate do Cienciano na Colômbia, Cienciano do Peru contra o Atlético Mineiro. Esse jogo aconteceu no Peru, na altitude do Peru. E aí, cara, é o seguinte, o Galo foi bem, por ser na altitude, por ser no início de temporada ainda, né, os times engrenando, muitos times engrenando, os times brasileiros engrenando nessa fase da temporada. O Galo consegue um bom resultado fora de casa, na altitude 0-0, e também consegue, digamos assim, dar um alívio pro torcedor que o time tá jogando bem, tem bola para jogar, tem talento para jogar, e poderia ter saído muito bem com essa vitória lá da altitude, se não fosse por essa questão física. E assim, cara, vamos falar bem a real. O time que voltar da altitude falando que a altitude fez com que a gente perdesse, tá contando balela pro seu torcedor, tá? Porque o talento tem de sobra, a qualidade tem de sobra, a formação tática tem de sobra, conhecimento você também tem de sobra desses jogos. Então, assim, não é para se surpreender, não é para achar
utilizar isso como, na minha visão pelo menos, como isso como justificativa de maus jogos. O Galo foi lá, conseguiu fazer um bom jogo contra o Cienciano, mas eu sei que se fosse algum outro timinho aí, ia falar que foi culpa da altitude, porque perdeu, porque não jogou bem, etc. Falando de time que perdeu em casa, né, o Corinthians perdeu em casa por Huracan por 2-1. Os argentinos conseguiram fazer um excelente jogo, né? O líder do seu grupo no Campeonato Argentino, o Huracan, com o Boca Juniors no seu grupo, inclusive, conseguiu fazer um bom jogo. Foi um bom jogo, sim. Ao longo ali dos 10 primeiros minutos, né, o Huracan levou muito perigo, troca de passes rápidas, envolventes, de qualidade, e o Sequeira conseguiu fazer o primeiro gol do jogo a favor do Huracan. Aos 13 minutos, o Ranieri empata, mas aos 37, o Sequeira faz de novo e coloca o Huracan na frente. E ali no segundo tempo foi um típico jogo de argentino, né? Conseguindo segurar, amarrar bastante o jogo e encaminhou essa vitória. O Corinthians não é um favorito para vencer o Huracan também fora de casa, eu acho que isso não deve acontecer. E aí o Corinthians se complica num grupo que era teoricamente fácil, porque se classificar em segundo é aquela história que eu falei para vocês. Pega diretamente quem cair em terceiro lugar no grupo da Libertadores. Não pode pegar qualquer time que fica em terceiro lugar da Libertadores, inclusive Fortaleza, enfim, outros times brasileiros que possam ficar na terceira colocação. Jogo bem abaixo do Corinthians, tá? Muito abaixo do que a gente esperava. Enfim, né, mesmo sem Garpo e Hugo Souza, não era justificável essa partida abaixo do Corinthians nessa estreia da Sul-Americana, que, convenhamos, né, sem o Paulista ali, é o único título grande que o Corinthians tem chance de ser campeão nessa temporada. O Vasco também empatou fora de casa na altitude contra o Melgar, 3-3. O Vasco saiu na frente com um golaço do Felipe Coutinho, relembrando os grandes momentos de seleção brasileira, Liverpool, Inter de Milão. Conseguiu fazer um lindo gol. Aí o Verratti faz o segundo gol do Vasco também no lindo passe do Coutinho. E aí o Gregório Rodrigues fez o 2-1, né, descontou para o Melgar. Depois o Vasco consegue fazer o terceiro gol com o Verratti no comecinho do segundo tempo. E aí desanda, né, completamente no final do jogo com o cansaço da altitude. A bola aérea que é muito perigosa na altitude, cara. O Vasco consegue levar esse empate ali com o Facundo Castro e Cabreira, 2 gols de cabeça, empatando a parada ali para o Melgar no Peru. Foi um jogo ok assim do Vasco, né? Conseguiu fazer um bom primeiro tempo, conseguiu encaminhar uma vitória, mas no quesito de se segurar, de se defender, foi abaixo, né, do que a gente pôde esperar do Vasco para essa temporada. Também acho que o Vasco tem que entrar ligado na Sul-Americana, né, porque é a chance que o time tem também de ser campeão. Todos os brasileiros que estão na Sul-Americana, a chance é na Sul-Americana, cara. Para mim, focava 100% lá, em ser campeão e conseguir avançar e conseguir ir longe para lucrar, ganhar dinheiro, mas também de ter a chance de ser campeão de um título internacional ao longo da temporada. Mas, cara, assim, mostrou talento, tá? O Vasco nesse jogo, com Coutinho, com Verratti funcionando, tendo entrosamento. Eu acho que tem tudo para passar ali sem muita dificuldade no seu grupo, na Sula. Na Libertadores, o São Paulo batizou, né? Finalmente conseguiu vencer o Talleres na Argentina. 1-0, o gol do Alisson no segundo tempo. Um jogo amarradíssimo, mas muito amarrado. Muito abaixo do que a gente espera do São Paulo, mas é um time que está desempenhando abaixo mesmo na temporada, né? Mas consegue vencer, consegue fazer 1-0 num gol chorado, inclusive do Alisson, porque o goleiro falha no gol, né? Vamos combinar. Mas méritos do volante que conseguiu chutar de esquerda na entrada da área, fazer um belo gol também. Mas falhou o goleiro, vamos combinar. Mas foi um jogo bem abaixo, cara. Longe, muito longe de ter sido um jogo bom do São Paulo. Assim, vence, mas nitidamente não convence, tá? Foi um jogo bem fraquinho do São Paulo. Outro time que foi bem abaixo e aí perdeu fora de casa foi o Botafogo, que perdeu para a Universidade de Chile por 1-0, né? Gol do Diório no comecinho do segundo tempo. E aí o Botafogo teve chance, chutou, enfim, teve finalizações, mas não conseguiu. Não é um começo de ano empolgador do Botafogo, né, empolgante do Botafogo nessa temporada 2025. A gente espera muito mais desse time do que está entregando no momento. E essa derrota no Chile liga um sinalzinho de alerta, né? Porque o Botafogo não é mais unanimidade no seu próprio grupo dessa Libertadores. Começa perdendo, é um dos poucos times que perdeu nessa Libertadores, que se não junto com o Fortaleza, são os dois únicos, né, que perderam nessa estreia da Libertadores. E é um futebol bem abaixo do que a gente espera, né? Mas tem tudo para, enfim, engrenar, crescer, voltar a jogar o futebol que a gente espera, mas na próxima rodada não tem o Igor Jesus, porque ele foi expulso no jogo contra a Universidade de Chile fora de casa. O Grêmio estreou fora de casa e conseguiu vencer por 2-1. Santander fez o gol do Luquenho, né, do Esportivo Luquenho, mas o Arezzo de pênalti e o Brett White fizeram os gols
do Grêmio. Detalhe legal, nada muito que vai mudar sua percepção do jogo. Mas o Arezzo fez o primeiro gol do jogo aos 17 e o Bright White fez o segundo gol aos 71. 17 ao contrário. Sabe o que significa? Absolutamente nada. Mas é isso, meus queridos. Mas é isso, o Grêmio conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu criar, conseguiu fazer um bom jogo lá no Paraguai. O Sport Boletim não é um time que vai dar dificuldade pro Grêmio em nenhum dos dois jogos, né? Não, teve uma dificuldadezinha num vacilo do Grêmio na cobrança de lateral, né? Mas aí o Grêmio conseguiu reagir no segundo tempo e dar justiça ao placar e vencer esse jogo no Paraguai também. Na quarta-feira também tivemos um empate do Vitória em casa contra a Universidade Católica por 1-1 do Equador. Foi um jogo abaixo do Vitória, né? Cara, eu acho que muito nervosismo ali dos jogadores, estreia numa competição internacional, etc. É normal isso acontecer, mas o time tem talento para fazer melhor, né? Fazer mais do que esse simples 1-1, esse simples empate. Essa luz está me atrapalhando hoje, você não tem ideia de como tá difícil essa luzinha hoje aqui do LED. Vamos ver se ela vai voltar. Voltou minimamente, né? Voltou ainda tímida. Vamos ver se ela volta ao longo da gravação do vídeo, mas enfim. 1-1, o Londonho fez o primeiro gol do jogo a favor da Universidade, depois o Mateuzinho empatou de pênalti aos 76, dando-nos uma certa justiça, porque também não foi um jogo muito de vitória do Universidade, se é que você me entende, sabe? Ficou ambíguo ali, o empate obviamente era o mais justo no placar. Também na quarta-feira tivemos, como eu falei, o título do Sport na Ilha do Retiro por 2-1, enfim, perdeu por Retrô por 2-1, mas conseguiu ser campeão nos pênaltis num placar de 4-2. O Sport acertou todas as cobranças e o Retrô desperdiçou 2. O Chico fez o primeiro gol do jogo a favor do Sport, depois o Mascote empatou ele no primeiro tempo e o Fernandinho, sim, aquele de São Paulo, Atlético, Grêmio, joga agora aos 40 anos no Retrô e conseguiu fazer o segundo gol de falta, uma bela cobrança de falta, dando essa vitória aí pro Retrô. O Retrô depois poderia ter ido mais para cima, poderia ter criado mais volume de jogo, poderia ter sido campeão no tempo normal, mas esfriou, quis levar a partida para os pênaltis e, enfim, acabou perdendo aí nas penalidades. Depois o jogo teve um princípio de confusão. Acho desnecessário isso, porque o jogo foi muito legal de assistir, foi muita emoção, com muita criatividade dos dois times, mas essa confusão no final deixou o brilho abaixar um pouquinho. Mas, cara, título merecido do Sport. É um time que infelizmente treme em algumas decisões, inclusive essa contra o Retrô, mas é um time que sabe jogar bola, que tem talento e no esporte, ali no futebol pernambucano, merecia sim esse título, porque foi o time que soube se reencontrar ao longo de toda a edição do Campeonato Pernambucano. Na quinta-feira, aí sim, os últimos 3 jogos da Libertadores, viu, LED? Você vai poder descansar depois aqui, se carregar, fica de boa. Mas o Inter empatou num jogaço contra o Bahia por 1-1. Foi o melhor jogo disparado dessa semana de Libertadores que eu assisti. Ficou no 1-1. O Jean Lucas fez o primeiro gol do jogo, já quase no finalzinho, no meio do segundo tempo. Mas 6 minutos antes de acabar o jogo, o Ener Valencia conseguiu empatar a parada para o Inter. Numa crescente que o Inter teve no jogo de criação de jogadas, o Bahia quis se segurar, né, segurar o resultado ali no finalzinho, e é compreensível isso, né? O Inter é um dos melhores times que estão jogando futebol nesse momento no Brasil, junto com o Bahia, junto com o Flamengo, são os times que estão conseguindo jogar bem nesse começo de temporada, né? E não à toa, o Bahia viu ali que o melhor caminho era realmente segurar no finalzinho do segundo tempo, mas era normal. O jogo foi equilibrado, foi de grandes chances para os dois times, os dois goleiros pegaram muito, o Ronaldo e o Antony, né, substituindo o Rocher nesse jogo. Gostei muito do que eu vi, tá, cara? Eu acho que os dois têm tudo para classificar nesse grupo da Libertadores. É o Bahia ter tranquilidade agora para jogar fora de casa e dentro de casa, o Rogério ter esse manejo com os jogadores. O Inter com certeza vai ser o líder desse grupo, porque tem muito, muito, muito talento e o Rogério está fazendo um baita de um trabalho. Inclusive, eu colocaria, se fosse para colocar técnico brasileiro entre os favoritos próximos da seleção brasileira, eu colocaria esses dois no radar, Rogério e o Roger. Podia ser bem uma dupla, né? Roger e Rogério, de dupla aí de técnico e auxiliar técnico na seleção brasileira. Na quinta-feira tivemos o Palmeiras reencontrando várias coisas, né? O caminho do gol, depois de 3 jogos conseguir fazer um gol, caminho da vitória, caminho do bem-estar moral do time, caminho de várias coisas, do Estevão com as redes. Então, assim, cara, foi um jogo bom pro Palmeiras nesse sentido, mas de desempenho em campo foi bem abaixo.
O Palmeiras sai de campo e eu compactuo com o Abel nisso, com uma nota com 70% do que poderia ter rendido. Eu acho que, se a gente for colocar, né, de 0 a 10, um 7, tá pro time ali muito bem. Pode render muito mais, tem espaço para aprender, para jogar mais, margem para aprender, para jogar mais bola. Felipe Anderson jogou muito bem nesse jogo contra o Sporting Cristal. E o Palmeiras sentiu demais quando ele saiu de campo, tá? Foi onde o Palmeiras se desandou e acabou virando uma trocação franca, né? O Sporting Cristal chutava de fora da área e acertou 2 belíssimos chutes, méritos dos meias que chutaram de longe, e conseguiu levar perigo pro Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras fez o primeiro gol do jogo com o Estevão ainda no primeiro tempo, e aí foi engraçado uma coisa. No primeiro tempo, o Sport era melhor. Conseguia levar mais perigo, até quase fez o gol, o Everton fez uma defesa em cima da linha, e aí o Estevão fez o primeiro gol do Palmeiras. O Palmeiras começou muito melhor o segundo tempo, com chance, com o goleiro do Sporting fazendo grandes defesas. E aí, cara, acabou levando o gol de empate com o Pretel numa boa trama pelo lado direito do Palmeiras, esquerdo do ataque do Sporting Cristal. Chute de fora da área, a bola passa milimetricamente perto da trave, sem chance para o Everton. E aí o Piqueires consegue colocar de novo o Palmeiras na vantagem de pênalti, já faltando 8 minutinhos para acabar o jogo. Num pênalti muito bem marcado, aliás, pela arbitragem. Depois, no minuto seguinte, sofre o gol de empate num golaço do Távora, cara, um chutaço de fora da área, no ângulo mesmo, sem chance pro Everton. E aí o Richard Rios coloca o Verdão em vantagem definitiva no placar nos acréscimos do segundo tempo. Foi um jogo, acho que, para recobrar essa confiança do Palmeiras com o caminho dos gols, o caminho do bom futebol. E assim, cara, eu torço sempre para os times brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes passar uma boa impressão do futebol brasileiro. Então, tomara que o Palmeiras se reencontre no futebol, jogue bola assim como o Flamengo está jogando bem, o Botafogo também reencontre esse bom futebol, o Fluminense, consigam jogar bem para no Campeonato Mundial aí já em junho, julho, conseguirem desempenhar bem, pelo menos assim espero. Bom jogo do Verdão, de questão de conseguir se reerguer na partida, mas de marcação de meio, de defesa ali, de defesa até que foi bem, mas de meio campo, meu amigo, que jogo desastroso do Verdão. Na quinta-feira, para fechar, tinha um jogo bem lento para assistir, né? O Deportivo Táchira da Venezuela não é um time que vai equiparar muitas forças com Fortaleza no segundo jogo no Maracanã. Nesse jogo, na Venezuela, foi realmente perigoso, conseguiu levar perigo, conseguiu criar muitas chances, inclusive uma no final do jogo, quase que empatou a parada com o Flamengo, mas o Juninho conseguiu dar essa vitória pro Mengão no comecinho do segundo tempo. Primeiro toque dele na bola, ele já empurrou a bola pro gol, onde o centroavante tem que estar mesmo para fazer o gol da vitória. E foi um bom jogo do atacante, tá? É bom que ele reencontre os caminhos dos gols, porque agora em abril o Pedro tá voltando pro time titular do Flamengo, né? Diretamente pro time titular, com certeza. E fica essa boa vitória do Flamengo, estreia fora de casa, vencendo o Deportivo Táchira por 1-0. Também vamos falar agora de CBF. Eba! Vamos falar aqui, ó. CBF aumenta salário de presidentes de federações para R$215 mil, segundo a revista. Deixa eu ver aqui, ó. A matéria. Cadê? É a matéria do. Deixa eu dar crédito aqui certinho, né? A revista Piauí. Na matéria Coisas Extravagantes, uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF, assinada pelo repórter Alain de Abreu. Seguinte, foi um reajuste mínimo, quase nada, de 330% nos salários dos presidentes das federações estaduais de futebol, né? Saindo de R$50 mil para R$215 mil. Assim, cara, eu vou dizer com muita tranquilidade e sem medo das consequências, né? Sem pensar muito nas consequências agora. Mas é vergonhoso, é desesperador para quem gosta de futebol, para quem quer trabalhar com futebol, para quem quer estar acompanhando futebol diariamente, você receber uma notícia dessa do seu país, sabe? Tipo, de como o seu país está tratando o futebol. Cara, R$50 mil, para mim, para um dirigente, já é muita coisa. Você está ganhando mais do que qualquer outro cargo político estadual. Pra você ter uma ideia, aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, o salário de um vereador é metade disso. 25 mil. Não que eu ache isso pouco, tá? Eu acho muito também. Mas para vocês terem uma ideia, tipo, um dirigente de uma federação paulista de futebol vai ganhar
215 mil reais. É um carro top por mês, né? E um ajuste de 330%. Não é um ajuste nem com a inflação. Se pegar a inflação, acho que dos últimos 30 anos, talvez desse valor, mas é assustador isso acontecer, né? E acontecer através do nosso presidente da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, a gente vai reclamar com quem? A gente vai protestar com quem? Com a Federação Brasileira de Futebol? Eles que assinam isso, eles que fizeram isso. Então, a gente, torcedor, fica de mãos atadas, né? Essa questão. E eu acho que isso é muito grave, é um rasgo que a gente tem do que a gente projeta como profissionalização e amadorismo. Né? O futebol, infelizmente, no Brasil ainda é visto com muito amadorismo. E notícias como essa, notícias como o Dorival ainda ganhar R$1 milhão por mês até 2026, é absurdo. Assim, beira o absurdo da gente imaginar isso. É o Dorival recebendo R$1 milhão por mês, fora a questão da quebra do contrato. Dirigente agora ganhando R$215 mil por mês. É assustador. É assustador. Mas é isso, meus queridos. Bem-vindo. Como diria o Vin Diesel, this is Brasil. Isso aqui é Brasil. E é uma grande farra. E é isso, né? Futebol, infelizmente, será atrelado muito à política, à corrupção. E é triste, né? A gente vê isso no nosso futebol, no futebol brasileiro acontecendo. Tomara que essa notícia, cara, seja mentira. Seja o que eu tô falando pra vocês, seja comprovado como uma mentira. Mas o Ronaldo fenômeno ter tido 23 portas fechadas das federações brasileiras das federações estaduais de futebol casa muito com essa matéria, né? É impressionante como uma coisa liga a outra. Portas fechadas, vamos reeleger o mesmo cara, porque, ó, R$215 mil no próximo mês para vocês receberem. E é no mês seguinte que ele é reeleito, né? Muito estranho, muito estranho. Mas é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo, segunda-feira, tem vídeo aqui no canal sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.